Rapaz, estamos aí de volta. Bom, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedista aqui, esse é o quinto vídeo aí de uma série que a gente está levando aí para estudar para esse concurso público unificado, né, a segunda edição aí do governo. Então, já tem aqui os vídeos no canal, a gente está na parte ainda de conhecimentos gerais. A gente vai agora para a parte 4. Eu estou utilizando a inteligência artificial para montar mais ou menos uma apostila para a gente poder estudar. É um resumo, porque edital aberto eu não vou ficar buscando livros e mais livros para poder estudar. Edital aberto é pauleira, é resumo, fazer questões e partir para ver o que consegue na prova. Bom, agora a gente está aqui na parte de diversidade. Eu vou pegar a parte de diversidade e, como sempre, eu vou lá na nossa inteligência artificial. Eu estou usando a Gemini do Google, sem configuração nenhuma, a gratuita. Já tem ali alguns resumos que já apareceram ali, algumas conversas aqui de resumos anteriores. Vou esconder isso aqui e vou botar aqui, ó. Eu vou pegar o que tá lá, eu vou mandar um Ctrl V aqui. Lembrando que isso aqui eu tirei direto do conteúdo programático. E agora a gente vai tentar fazer aqui um estudo com que a inteligência artificial puxar para a gente. Agora deixa eu falar, esse tema de hoje, ele envolve aí algumas coisas meio que críticas. Aí deixa eu só situar vocês. Eu já vou pedir perdão aí se eu falar alguma besteira, porque é um assunto sensível, que é essa parte de diversidade e inclusão na sociedade. É uma matéria sensível. E eu já vou pedir aí desculpa caso eu erre alguma coisa aqui, ou caso eu fale alguma coisa que não atenda aos anseios de algum grupo específico, porque infelizmente, gente, a minha faixa de idade ela me cagueta, né? Eu tenho aí um pouco mais do que 50 anos, então eu peguei aí uma época em que a gente era que tinha algumas represagens, uma represária muito maior. Hoje a gente busca já estar num nível mais avançado, mas às vezes eu posso assim deixar escapar alguma coisa aqui que não seja realmente aquilo que eu gostaria de estar falando, porque a criação é criação, a gente tenta mudar, mas o que a gente passou na nossa infância, a gente vai ter mais ênfase quando a gente é adulto, e só peço desculpa aí para qualquer coisa. Então vamos lá. Seguindo o mesmo esquema de sempre, eu pego o que está no conteúdo programático, jogo aqui no Gemini e ele me dá. E agora ele trouxe duas opções de resposta. Ó. Eu joguei essas informações aqui e ele trouxe para mim duas opções, a opção A e a opção B. Bom, já que ele nos deu duas opções, a gente vai ler as duas opções. E assim eu vou discorrer algumas coisas e a gente vai fazer algumas pesquisas extras, porque esse tema além de sensível, ele traz aí alguns desdobramentos, tá? Como eu estou falando para vocês, eu já estudei isso em algum momento. Agora a gente está seguindo só com um resumo, mas tem pontos que a gente não pode deixar passar. E mais a mais, isso aqui também vai entrar como, assim, não só um estudo para o concurso, mas se você levar a sério essa parte de conhecimentos gerais, você vai conseguir ser até um cidadão mais consciente do seu lugar na sociedade. Bom, vamos lá. Opção A. Vamos ir acompanhando, né? Opção A. A diversidade e a inclusão são pilares essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Bom, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de
aceitar as diferenças que existem na nossa sociedade brasileira. Aqui a gente vai falar voltado para a sociedade brasileira, mas são problemas às vezes até comuns, né, a outros países, mas a gente vai falar com maior ênfase aqui no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, diversos povos, diversas culturas, e assim, essa diversidade, a gente acaba que segregando as culturas, de forma que a minha cultura seja melhor do que a dele. Esse é um jargão que a gente às vezes não fala dessa forma, que dessa forma parece até feio mesmo, né? Essa forma que eu falei aqui, a gente parece feio, mas a gente faz isso quando a minha opção de sexualidade é melhor do que a dele. Isso aí já começa a mostrar mais o que é diversidade. A minha cultura é melhor, a minha dança é melhor do que a dele, tudo que eu faço é melhor do que o do outro. A minha religião é melhor do que a outro, a minha religião é a única certa. Então, assim, não querendo misturar aqui as questões, mas cultura é cultura, e o Brasil é um país multicultural. Ele é multiétnico, multicultural. Nós temos aqui diversos problemas sociais de diversos tipos, e a diversidade é o que causa toda essa diferença. E a gente precisa agora lutar pela construção de uma sociedade mais justa e equitativa, ou seja, oportunidades iguais para todo mundo, independente de sexo, gênero, sexualidade, etnia, cultura. Independente de qualquer coisa, tem que ser igual para todo mundo. E a questão de inclusão é justamente eu não excluir o outro porque ele pensa diferente de mim, ou ele é diferente de mim, ou tem uma cor diferente da minha, uma raça diferente da minha, uma ideia sobre sexo e gênero diferente da minha, e eu vou excluindo essas pessoas e deixando elas à margem da sociedade. E até um certo momento, até um certo período aí da nossa sociedade, no caso brasileira, aí é por isso que eu falo, porque eu tô com um pé lá, outro cá. Por isso que eu falo que às vezes pode ser que a minha criação traga algum evento em que não foi intencional de ofender ninguém, mas acaba saindo pela minha questão da minha criação. Então, assim, o que a gente quer quando a gente fala de inclusão social, a gente quer incluir aquelas pessoas que, por um motivo qualquer, por uma opção dela que não era bem visto pela sociedade, ficou reclusa, ficou excluída da situação. Aí aqui a gente vai diversos problemas. Não vou enumerar todos eles aqui agora, porque eu já até estendi demais nesse início de vídeo. Os dois conceitos se complementam, né, diversidade e inclusão, se complementam, pois a diversidade reconhece a pluralidade de identidades, experiências e características humanas, enquanto a inclusão garante que todas as pessoas tenham oportunidade, voz, e a gente causa aquele sentimento de pertencimento à sociedade, independentemente de suas particularidades. A seguir, abordamos os tópicos propostos de forma aprofundada. Bom, a opção B ela traz a mesma coisa de uma forma mais resumida, ela traz o texto. Então, a opção B ela resumiu aqui, mas sempre levando na questão de, no Brasil e no mundo, a diversidade se manifesta de múltiplas formas e reconhecê-las é o primeiro passo para promover a inclusão. Então, assim,
Eu preciso reconhecer que existe essa segregação e a gente precisa agora promover a inclusão. Uma situação que a gente vê muito corriqueiro, principalmente quem costuma fazer concurso, são as vagas destinadas a grupos e etnias específicas, né? No caso, pardos e negros, quilombolas e indígenas, nesse concurso, inclusive. Então, isso é uma forma de promover, é uma dívida, né? Essa desigualdade é uma dívida do Estado, né? Do governo, por ter deixado que isso se alastrasse durante tanto tempo, e é uma forma de reparação. Então, o, tudo que a gente falar sobre diversidade e inclusão, a gente está querendo pagar uma dívida antiga. Que vocês vão lembrar que lá atrás, quando a gente falou sobre a evolução do Estado Democrático de Direito, a gente viu que a gente passou por um período pela ditadura, em que a ditadura era super agressiva, não só com os negros, como eu falei no momento, mas também com homossexuais, né, pessoas que tivessem uma ideia diferente, uma cultura diferente. O período da ditadura aqui no Brasil foi muito ruim para essas pessoas, inclusive, e isso gerou, né, uma sociedade dura nesses aspectos. O que mesmo depois, acabando a ditadura, e a gente já chegando ali numa condição de uma Constituição que a gente diz cidadã, a gente ainda assim tinha lá a questão de cultura social atrelada a essa segregação das pessoas diferentes. Eu vou tratar aqui como diferentes, embora esse termo não seja bem adequado, mas eu vou pedir licença para vocês para poder tratar com pessoas diferentes. Embora não seja o termo mais adequado, mas eu vou seguir aqui nesse modelo para a gente poder ter uma base. Aí a questão de diversidade, aqui ele já coloca os tipos de diversidade, de sexo, de gênero, sexualidade, diversidade étnico-racial, diversidade cultural. A diversidade se manifesta em múltiplas dimensões e para reconhecê-las é o primeiro passo para a inclusão. Então nós temos que reconhecer. Isso falou aqui de uma forma mais resumida. A B aqui ela está bem mais resumida. Acho até que está legal. Mas vamos pegar por aqui ainda. Diversidade de sexo, gênero e sexualidade. Sexo refere-se a características biológicas, cromossomo, hormônios, anatomia. Ou seja, sexo, a pessoa nasce naquele sexo. Macho, fêmea, e o intersexo, alguns casos que existem, que são verdadeiros, são reais, que é a pessoa que nasce com os dois sexos. Isso acontece na biologia, né, biologicamente falando. O gênero já é o conceito mais sociocultural, não biológico. Não depende do que, se você nasceu macho e se sente fêmea, você vai virar uma mulher trans. E ao contrário, também é aceito. Ele se refere aos papéis, comportamentos e expectativas que a sociedade associa a homens e mulheres, incluindo a identidade de gênero. Identidade de gênero é um tópico bem cobrado, tá? Em algumas questões é cobrado a diferença entre identidade de sexo, de identidade de gênero e orientação sexual. Desculpa aí. Identificação de identidade de gênero, que é a forma como uma pessoa se sente e se percebe internamente, masculino, feminino, não binário, etc. Sexualidade ou orientação sexual diz respeito à atração emocional, afetiva e sexual que uma pessoa sente por outras.
A diversidade é expressa por meio de identidades como heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade e assexualidade, entre outras. O reconhecimento e o respeito a essa pluralidade são fundamentais, especialmente para a comunidade LGBTQIA+, que historicamente enfrenta discriminação e violência. Então, quando você... Existe aqui até o efeito social. Quando você vê que uma pessoa que é igual a você sofre muito por ser igual a você no meio da sociedade, essa pessoa sendo sempre castigada por ser diferente dos demais, e você ser igual a essa pessoa que é diferente e maltratada, você acaba se reclusando. Aí o pessoal usa até o termo, né, se mantendo aí dentro do armário, porque você não deixa aflorar aquilo que você gostaria de ser, e você perde muita energia, acaba perdendo muita energia lutando para ser o que você não quer, para poder não passar pela mesma discriminação que uma outra pessoa historicamente enfrenta. E essa é a dívida que o governo tem, né, que o Estado tem com esse grupo de pessoas. Diversidade étnico, a gente vai sair agora um pouquinho para a parte mais étnico-racial, envolve a pluralidade de grupos humanos definidos por suas origens históricas, culturas, costumes e características físicas. No Brasil, a diversidade é um dos pilares da nossa identidade, refletindo a mistura de povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. O combate ao racismo e ao preconceito é um desafio contínuo que exige políticas de igualdade racial e valorização das contribuições de cada grupo étnico para nossa sociedade. Diversidade cultural abrange a variedade de expressões culturais como idiomas, religiões, crenças, artes, costumes, tradição e valores. Cada grupo social possui sua própria forma de entender e interagir com o mundo. A valorização da diversidade cultural promove o diálogo intercultural, a tolerância e o enriquecimento mútuo, combatendo a homogeneização e o etnocentrismo. Então, eu falei um pouquinho isso aqui antes, né? O Brasil, como ele é muito, muito diverso na questão de tudo, de povo, de aspectos de gênero, de sexo, de cultura, religião, que a cultura ela tem um lado da religião. Então, a gente uma religião brigar contra a outra, isso acaba gerando uma homogeneização de cultura, que todo mundo vai ter que ter a mesma cultura. E o respeito à diversidade não é isso. O respeito à diversidade está justamente em reconhecê-la. Ele fala aqui em algum ponto, está do lado de cá que acho que ficou melhor, múltiplas. Reconhecê-las, reconhecer essa diversidade é o primeiro passo para promover a inclusão. Então, esse negócio de que tem que acabar com tudo quanto é religião e ficar só a minha porque é melhor, tem que acabar com tudo quanto é pensamento, que tem que ficar só o meu porque o meu é o melhor, isso é meio que contra a questão de diversidade e inclusão social. Bom, a gente começa aqui com os desafios sociopolíticos da inclusão de grupos vulnerabilizados, ou seja, aqueles grupos mais fracos, né, ou menores, ou que historicamente foram mantidos em cativeiro. Aí aqui eu não falo só do negro, falo também dos LGBT. Vou parar por aqui para não ficar falando um monte de letra, só comunidade LGBT. Então, esses grupos eles acabam se tornando grupos de minoria.
Aí, quando eu falei lá de representatividade num desses vídeos passados, eles são menos representados porque poucas pessoas se levantam para defender esses grupos. Então eles acabam ficando subrepresentados, né, principalmente no que tange aí a poder público, no caso lá o legislador, ao executivo e o próprio judiciário. Então houve aí uma necessidade, inclusive, de se criar algumas leis. Eu acho que ele não trouxe aqui no resumo, mas a gente vai puxar já já. A inclusão não acontece de forma espontânea. Ela exige ações e políticas que superem as barreiras estruturais que historicamente marginalizam certos grupos. Os desafios incluem crianças e adolescentes. A gente vai ter o ECA, está até aqui no final. Necessidade de proteção especial contra a exploração, violência e negligência. Lembrando que negligência a gente inclui aqui o ator família, porque a gente lembra que saúde e educação são obrigações do Estado para com seus cidadãos. A gente já viu isso. Só que quando eu pego ali o cidadão que está nesse grupo aqui, crianças e adolescentes, além da obrigação do Estado, quando eu acrescento a negligência lá no ECA, eu estou incluindo a família, que a família não pode simplesmente largar a criança a Deus dará, porque o Estado cuida. Não, o ECA veio para ampliar o que está previsto na Constituição, porque a saúde e a educação elas são obrigações do Estado, né, do governo federal e os demais entes, a fornecer isso para todas as crianças. Só que o ECA ele aumentou. Lembra lá que algumas questões na Constituição elas já são prontas para ser utilizadas, aplicabilidade direta. Só que depois o legislador fala assim, não, calma aí, vamos chamar a família aqui para conversar nessa obrigação também. Então o ECA vai e inclui a família na obrigação de atender as crianças e adolescentes. A inclusão passa por garantir o acesso à educação de qualidade, saúde, lazer e um ambiente familiar, social e seguro, conforme o que preconiza o Estatuto da Criança. A Lei do Idoso, eu não lembro exatamente o número, a gente vai chamar ela aqui, já vai vir, enfrenta o etarismo, preconceito contra a idade, que se manifesta em dificuldades no mercado de trabalho, exclusão social e falta de acesso a serviços de saúde adequado. A inclusão requer políticas de envelhecimento ativo, respeito e autonomia. Inclusive a lei que fala sobre os idosos, ela vem aqui com uma parte um pouquinho mais pesada, porque assim a família tem que manter seus idosos perto de si. Então, assim como a família também é chamada para conversa com jovem e adolescente, também ela é chamada para conversa com os idosos. Então, não é simplesmente pegar o idoso e largar num lar público destinado a pessoas idosas. Pessoas com deficiência, a inclusão delas não se resume a rampas e elevadores, mas a uma transformação completa da sociedade para que seja acessível. Desafio é combater o capacitismo, preconceito contra pessoas com deficiências, promovendo a educação inclusiva, acessibilidade física e digital, conforme tem a lei também que fala, que inclusive ela tem que ser, todas as adaptações têm que ser de forma que por exemplo, um cadeirante ele consiga acessar de forma autônoma, sem depender de ninguém, e ter acesso também à informação, tecnologias, tudo. A regra é bem clara a respeito disso. E também vem aí nos próprios concursos
né, a garantia ali de uma certa quantidade de vaga para pessoas nessa condição. LGBTQIA+, os desafios incluem o combate à violência física, que a gente não gosto nem de citar exemplos, mas é um grupo que sofre muito tipo de violência física, e discriminação no trabalho e na escola, e a garantia de direitos civis, como união estável, a criminalização da homofobia e da transfobia. A inclusão envolve o reconhecimento de suas identidades e a proteção dos seus direitos. Inclusive tem uma lei, se eu não me engano, de 89, eu não vou lembrar um número assim de cabeça, que equipara qualquer ato homofóbico ou transfóbico com o mesmo status de crime racial, né? Crimes contra a etnia. Então a gente vai pedir aqui, ele vai trazer a lei direitinho pra gente falar melhor. Pessoas em situações de ruas sofrem com a invisibilidade social, a negação de direitos básicos como moradia, alimentação e saúde, e a violência. A inclusão exige políticas públicas de moradia digna, reinserção social e oportunidade de emprego. Pessoas em situações de ruas é um problemão que vem crescendo muito no Brasil, e é um problema que cada situação requer um tratamento. Então é um problema bem complexo, porque não adianta simplesmente eu ir lá e disponibilizar um abrigo para pessoas em situação de rua, disponibilizar um canto para alimentação, e assim é porque tem todo um tratamento necessário. Eu preciso de saber qual é a história de cada morador de rua, por que ele está naquela situação, o que aconteceu, para poder tentar fazer com que ele volte a ser um ser social. Porque muitas das vezes a pessoa em situação de rua, ela tem uma história por trás daquela situação dela. Claro, tem outros que não arrumavam emprego, perderam tudo e acabaram tendo que parar na rua para morar. Isso é um caso. Mas tem pessoas que tinham tudo e largaram tudo para ficar em situação de rua. Então cada caso é um caso. É o que dá um pouquinho mais de trabalho tratar essas pessoas em situação de rua. Sem contar que você muitas das vezes recolhe para um abrigo, como eu já vi acontecer, recolhe para um abrigo. Essa pessoa fica ali 2 dias, mas não quer seguir a regra. Aí então tem que ter um tratamento psicológico ali todo envolvido, porque não quer seguir a regra, ele volta para a situação de rua, larga aquele abrigo e vai para a situação de rua. É claro que a situação de abrigo para pessoas em situação de rua deveria ser uma situação intermediária, e ali ele ser inserido novamente na sociedade, poder trabalhar, ter sua moradia e conseguir andar por suas próprias pernas. Esse é o ideal para as políticas públicas que envolve resolver esse tipo de problema. Povos indígenas e comunidades quilombola, aqui é um povo que precisa de tão pouco, gente. A única coisa que eles querem é o espaço deles. É a maior reivindicação de povos indígenas, é esse. Eu só quero o meu cantinho para eu ficar lá. E a gente não consegue. O povo, vamos dizer assim, dito civilizado, não consegue simplesmente dar proteção para esses caras ter a terrinha dele lá para eles viver. Eles vão viver com a natureza, cara. Eles vivem da natureza. Eles não precisam de muitas coisas. Eles só precisam que seja preservado o seu ambiente, que ali é uma floresta, um lugar qualquer lá onde eles estão acostumados a manter suas vidas.
Então eles só precisam, enfrentam a luta de demarcação e proteção de suas terras, a preservação de suas culturas, mais uma vez, respeitar a cultura desses caras, e o combate ao preconceito. Ou seja, a gente não pode ser preconceituoso. Por que que assim, isso aqui é meio que um jargão do povo civilizado, e a gente sempre agiu assim. Eu vou dar exemplos aqui internacionais, né, mundiais. Porque, por exemplo, chegou aqui o português aqui no Brasil, lá em 1500, quando ele chegou aqui, ele quis trazer a sua cultura para cá e sobrepor a cultura do povo que já estava aqui, que era o povo indígena. E eles ainda dizem que descobriram o Brasil, só que o Brasil já tinha sido descoberto pelos índios. Os índios já viviam aqui, já se alimentavam da terra, já viviam em sociedade, conheciam tudo, e a gente chegou aqui mais para atrapalhar, né? O português chegou aqui para atrapalhar a vida do sujeito que já vivia aqui bem. Isso é uma situação que o povo civilizado acaba forçando aquele povo, não vou dizer que não seja civilizado, aquele povo que nos parece aos nossos olhos que eles são mais frágeis. E a gente vai lá e quer levar a nossa ideologia de vida para eles. A inclusão passa pelo reconhecimento de suas identidades e territórios e pelo respeito aos seus modos de vida e autodeterminação. É claro, os índios, eles vivem da natureza, inclusive eles tiram seus remédios da natureza. Se o governo quiser assim, não, vamos lá, vamos enfiar a injeção em todo mundo, eles deviam ser consultados. Vocês querem ou vocês não? Vocês preferem ficar se tratando com as ervas que vocês conhecem aí mesmo? Então assim, mas não, a gente impõe lá nosso tipo de sociedade a eles. Isso também tem aí um quê que seria aí meio controverso, mas a princípio a gente vai deixar por aqui. Demarcação de terra e reconhecimento lá da sua areazinha lá, das suas culturas, deixa você se virar. As desigualdades e a interseccionalidade. A desigualdade é a manifestação da inclusão. Ela se expressa nas diferenças de acesso a direitos, oportunidades e recursos, e não se limita a uma única categoria. A desigualdade de raça, classe social, gênero e território frequentemente se sobrepõem e se reforçam mutuamente. A desigualdade, ela é natural, vamos dizer assim. Cada grupo tem a sua dificuldade e para alguns são mais difíceis do que para outros, e essa desigualdade que a gente tenta tirar, acabar com essa desigualdade. Só que, mais uma vez, pode ser que o indígena, por exemplo, ele quer continuar sendo desigual lá no meio da floresta, sem ninguém perturbar o juízo dele. Mas aí não vai ser fórum aqui. E aí no outro, quando as desigualdades de raça, classe social, quando elas se sobrepõem e se reforçam mutuamente, eu crio um terceiro problema, que é mais forte do que os dois problemas que se misturaram. Nesse ponto entra o conceito de interseccionalidade. A interseccionalidade é justamente, ele vai dar um exemplo aqui, ó, tem até aqui um exemplo que é clássico, tá, gente? Não é... eu espero que não soe de forma pejorativa, mas é o exemplo que aparece em todos os livros, em todas as cartilhas, que é o exemplo de uma mulher negra não sofre apenas preconceito por ser mulher ou por ser negra.
enfrenta de uma forma de discriminação específica, que é a interseção entre o racismo e o machismo. Ou seja, a mulher negra, ela além de mulher, é negra. Então agora eu tenho a questão da misoginia, né, que é a própria violência contra a mulher, e a discriminação pela própria cor dela de ser negra. Então ela sofre como se fosse assim, dois pesos que se ajuntam e formam uma coisa muito mais pesada. É muito mais difícil para uma mulher negra, né, para uma mulher para uma pessoa que é mulher e negra, do que uma pessoa que é mulher e branca, por exemplo. Né? Então, assim, tem essa questão de junção das características que gera uma luta maior. Né? Uma mulher com deficiência pode enfrentar barreiras de uma pessoa sem deficiência, por ser mulher, ou mesmo um homem com deficiência não enfrentaria. Então, assim, a mulher com deficiência, ela, além de ser deficiente, ainda é mulher. Gente, por favor, não é de forma pejorativa que eu estou falando dessa forma. Eu estou trazendo o conceito. Né? Um indígena gay enfrenta desafios diferentes dos de um indígena heterossexual ou um gay não indígena. Então eu misturo, aí nasce a interseccionalidade. Nesse ponto, tem até desenvolvido pelo jurista Kimberly Crenshaw. A intencionalidade nos ajuda a entender que as opressões não atuam de forma isolada, mas sim em conjunto. Ou seja, se eu já tenho uma pessoa que, quando ela reúne uma determinada característica, ela já sofre discriminação por ter aquela característica, agora imagine uma pessoa que tem duas, três características problemáticas. Então isso vai só piorando a situação, então ela começa a ter mais problemas do que realmente teria. Eu aqui, antes de pedir questões, eu vou pedir a ele cite algumas leis sobre este assunto. Então, a Constituição Federal, que é o teto máximo, ela vai dizer lá nos princípios fundamentais que, se eu não me engano, no artigo 5, que todos são iguais, independente de qualquer coisa mesmo, todos são iguais perante a lei. Então aqui eu já acabo com qualquer tipo de discriminação. Mas aí eu tenho, aqui ele trouxe para a gente a lei para pessoas de deficiência, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela é uma lei de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a principal legislação sobre o tema, detalhando os direitos das pessoas com deficiência em diversas áreas como educação, saúde, trabalho, transporte, cultura e lazer, estabelecendo a obrigatoriedade de acesso e adaptação razoável. Aí vem a Lei 7.853, de 89, que dispõe sobre as pessoas com deficiências em sua integração social, incluindo a reserva de vagas em empresas para pessoas reabilitadas ou com deficiência. Contra a discriminação racial e de gênero. Esse de gênero aqui, ela ganhou a partir de uma jurisprudência, se eu não me engano, de 2019, que inicialmente ela era somente a lei de racismo, mas uma jurisprudência a gente não falou aqui, né? A gente vai pesquisar isso aqui depois mais a fundo. Então, contra a discriminação racial e de gênero. Lei do racismo é a Lei 7.716 de 89.
pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, xenofobia. Essa lei foi fundamental para criminalizar atos como impedir o acesso a cargos públicos ou privados por motivo de preconceito. Aí em 2010 tem a Lei 12.288, destinada a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou copiar essa lei aqui e vou botar aqui vou botar assim, qual jurisprudência iguala crime de racismo com crime homofóbico. Ele vai trazer aqui pra gente. Acho que vai. 2019. A jurisprudência que equiparou homofobia e transfobia ao crime de racismo no Brasil foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em 2019, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO 26, e do mandato de injunção MI 473. Nessa decisão, o STF reconheceu a omissão do Congresso Nacional em legislar sobre a criminalização, identidade do gênero e orientação sexual. Aqui a gente vai fazer lá uma menção lá no primeiro vídeo ou no segundo, em que lembra lá que o STF é o cara que ele vai agir quando ele for catucado. Ele foi catucado aqui para poder agir numa ação de inconstitucionalidade, onde ele foi verificado que o Congresso Nacional deixou de fora a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual. Então, o STF criou uma lei? Não, ele não cria a lei. O STF não cria a lei, mas até que a lei seja alterada e adequada à resolução, existe uma coisa chamada jurisprudência, que tem quase uma força de lei, porque daqui em diante tudo que for julgado a esse respeito pode ser mencionado essa jurisprudência e todos os julgados serão na mesma linha. Então ela acaba que ela fica ali fazendo uma lei tampão, uma lei que tampa buraco. Mas é legal. A partir de 2019, nós temos a jurisprudência que iguala o crime de homofobia e transfobia ao crime de racismo, porque homofobia e transfobia até então não tinha lei. Agora ela passa a estar dentro da lei, na lei, mais especificamente na lei 7.716. E até que o Congresso edite uma lei específica sobre o tema. Aqui é legal, né? Porque assim, se a gente tivesse tudo num poder só, não tivéssemos aquela divisão de poderes que a gente tem no Estado Democrático de Direito, agora ficaria-se a cargo ainda de uma pessoa só, que já cometeu um deslize, reconhecer o seu deslize e acertá-lo. Mas aqui não, aqui o seguinte, cara, a partir de agora é isso aqui até que você faça o que você tinha que ter feito e não fez. Posteriormente, em agosto de 2023, agora bem recente, o STF reafirmou e ampliou o entendimento, decidindo que ofensas contra pessoas LGBTQIA+, também podem ser enquadradas como injúria racial, que é uma espécie de crime de racismo. Essa decisão visa garantir que a proteção legal se estenda também às ofensas de honra dos indivíduos desses grupos vulneráveis. Bom, vamos voltar lá para cima. Cadê onde a gente estava? A gente estava aqui.
Estatuto da Igualdade, aí, que agora criou ali oportunidades iguais para todo mundo, para assumir cargos, isso, aquilo, outro. Da criança, que é o ECA, 8.069, que é o ECA. É um marco que estabelece direitos e deveres das crianças. Então, olha só, lembra, no Estado Democrático de Direito, a gente sempre vai ter uma lei gerando um direito, mas sempre vem o dever junto. Ou seja, nunca a lei gera apenas direitos. Você tem direito disso, disso, daquilo, daquilo outro, mas você tem o dever disso, daquilo, daquilo outro. Garantindo a sua proteção integral e prioritária, incluindo o direito à educação de qualidade e inclusiva, à saúde, ao lazer e à convivência familiar e comunitária. Para idosos, a Lei 10.741, Estatuto da Pessoa Idosa, regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, visando garantir a dignidade, bem-estar, autonomia, abrange áreas como saúde, transporte, moradia, lazer, prevenção contra a violência e a discriminação. Para povos indígenas e comunidades quilombolas, Constituição Federal, aí eu tenho aqui os artigos 215 e 231, que reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam e garante proteção das manifestações das culturas indígenas e afro-brasileira, incluindo o reconhecimento da propriedade definitiva e aos remanescentes das comunidades dos quilombolas, no artigo 68 das ADCTs. Ações, não sei o que, são as ações que visam, né, ali a transitoriedade entre uma coisa e outra, entre a legislação anterior e a nova legislação. São os ADCTs. Só que aqui tem um detalhe que você já deve ter visto aí na reportagem e que até hoje, né, existem algumas brigas, não tem reconhecimento, aí o STF julga daqui, julga dali, não anda. Por quê? Gente, os povos indígenas, eles são meio que nômades dentro de uma determinada região. Eles não são sedentários, então eles avançam, eles deixam uma região e vai para outra. Depois que essa região que ele estava aqui mais ou menos se dá uma recuperada, ele já volta para cá e deixa aquela outra que ele já exauriu. Então isso fica meio que eles fazendo um trânsito entre as regiões. Aí é onde entra isso aqui, ó, porque reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, só que foi feito um censo e pegou eles no momento que eles estavam numa determinada região. E agora eles estão em determinada outra região, porque exauriu aquela região, eles foram para uma outra região, que isso é um padrão de culturas que vivem da terra, né, que não cultivam, que não tem assim um trabalho predatório como nós civilizados temos, de destruir floresta para poder aumentar nossos hectares de plantação. Eles não, eles aproveitam o que dá na terra. Quando acaba aquilo ali, eles vão para outro cantinho, esperam aquilo ali se recuperar e depois eles voltam e vão fazendo essa transição. Então fizeram o censo e marcaram que eles estavam num determinado lugar. Eles expandiram para outro lugar, porque aquele lugar exauriu, foi para outro. Aí agora não se quer reconhecer aquele lugar ali porque não era originário. Aí tem um marco que marca lá uma data que eles chutaram lá, bom, até tal data eles estavam ocupando aqui, então eles vão ter direito a isso. Se eles foram ocupar alguma coisa depois dessa data, que é o tal do marco não sei o que lá, que eles botam lá, esqueci o nome do marco, depois eu tenho que trazer para vocês para poder ver.
que assim, o marco de demarcação de terras indígenas. Tem aqui o ponto. O que se ocupava daqui até aqui é deles. O que eles estão ocupando agora não é. Tá entendendo? Então aí gerou um problema aí porque tá mal escrito, foi mal pensado, não se sabia os costumes dos povos indígenas, colocaram isso aqui e mais uma vez nós, civilizados, não queremos deixar eles ficar porque atrapalha a gente a desmatar, a roubar recursos, a isso, aquilo, outro. Bom, aí são problemas políticos. É lei 60.006.001 de 73, dispõe sobre a situação jurídica dos indígenas e das comunidades indígenas com o objetivo de preservar culturas e integrá-las integrá-los à comunhão nacional, resgatando seus usos. Lembrando que essa lei aqui, ela acontece uma coisa aqui muito interessante, ela é anterior à Constituição. Quando acontece isso, existe um ato, que eu não vou lembrar o nome exatamente agora, mas é assim, a gente pega aquela lei antes da Constituição, porque o nascimento de todos os direitos é a Constituição Federal. Como uma lei pode existir antes da Constituição? Eles pegam aquela lei e fazem uma análise naquilo que não é contrária à Constituição. Eles dão uma chancelada lá e dá novo teor àquela lei e aproveita a lei. Isso tem um nome específico que eu não lembro, tanto tempo já que eu não estudo isso. Mas não é o caso aqui, a gente não está estudando direito constitucional. Para pessoas LGBTQIA+. Embora não exista uma lei específica, a gente viu isso aqui em cima. Aqui não, na verdade aqui não, a gente viu lá embaixo, tá? Não existe uma lei específica no Brasil que englobe os direitos de LGBTQIA+. O Supremo Tribunal tem tido papel crucial na garantia de direitos por meio de decisões que equiparem a homofobia e a transfobia ao crime de racismo e que reconhece uma homoafetividade como entidade familiar. Entre outras, além disso, existem decretos e portarias que buscam promover a inclusão social, como Decreto 11.471 de 2023, institui o Conselho Nacional das Pessoas LGBTQIA+, com a finalidade de colaborar à formulação e no estabelecimento de ações, diretrizes e medidas governamentais para o grupo. Portarias e resoluções de órgãos como o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Psicologia estabelecem diretrizes para o atendimento à saúde e para a atuação de profissionais em relação à população LGBTQIA+. Antigamente, as pessoas nessa situação, com esta opção, eles eram tidos como doentes. A gente queria curar elas de qualquer jeito, fazendo elas tomar ali o rumo natural, né? o seu corpo biológico. Só que não adianta, porque não é mesmo questão de doença, é uma questão comportacional e comportamental. E existe, é uma vertente nova e a gente não vai tratar mais como doença. O que se busca aqui é fazer com que a pessoa ela perca seus medos, se assuma como ela é perante a sociedade, perca seus medos, deixe seus medos de lado. Que antigamente, quando a gente via uma situação dessa, estabelecer diretrizes para o tratamento, a gente já pensava logo, vamos curar o cara, vamos curar a pessoa que não está conforme o seu corpo natural. Mas agora não, agora é mais políticas voltadas para reincluir essa pessoa, tratar os seus medos, como eu falei antes aqui, que as pessoas
que são diferentes, que têm essa situação, né, elas acabam vendo uma outra pessoa na mesma situação sendo discriminada, sofrendo diversos tipos de bullying, isso, aquilo, outro, e elas acabam ficando com medo, se trancando lá dentro do armário, que é um termo muito utilizado pelo meio, pela sociedade LGBTQIA+. E essa pessoa passa a gastar muita energia e tentando se esconder e produzindo menos, desenvolvendo-se menos, e essa é a dívida que nós temos com esse grupo de pessoas. Aqui eu pedi o adendozinho, mas ele já tinha até trago lá. E agora eu vou pedir a eles questões de concurso. Eita, questões de concursos sobre este tema. Bom, ele fez um quiz, eu gosto de quiz. Deixa eu ver aqui quantas questões ele vai criar. Bom, vamos logo aqui na primeira, para a gente não perder muito tempo, que esse vídeo já ficou grande pra caramba. Qual o principal documento legal brasileiro que estabelece os princípios de igualdade e não discriminação, servindo como base para as demais legislações sobre a diversidade e a inclusão? Diversidade e inclusão. Olha só, estabelecer princípios de igualdade e não discriminação e servindo como base para as demais leis, a única coisa que serve como base para outra lei é a própria Constituição. Então, assim, essa daqui ele foi bem direto, ficou legal. Só que assim, pensa bem comigo. Base para legislação, toda vez que aparecer um troço desse, pode ir lá na Constituição Federal que não vai ter errada. Então vamos avançar. Por que essa porcaria tá pequena? Eu acho que melhorou. Não sei se melhorou. A qual conceito se refere à situação em que diferentes formas de discriminação, como racismo, sexismo e classismo, se cruzam e potencializam a vida de uma pessoa ou grupo? Aqui potencializam de uma forma negativa, né? Aqui ficou assim, potencializar, às vezes a gente vai dar mais potência para a pessoa, não. Aqui no caso ele está trazendo como é um grupo vulnerável e eu estou misturando os problemas sociais em uma única pessoa ou um grupo, cruzando, isso vai trazer danos vai aumentar potencialmente os danos à vida dessa pessoa ou grupo. Aqui a gente está falando da interseccionalidade. Agora aqui, ó, às vezes a gente fica preso a gravar a lei. O número da lei eu não gravei, eu vou errar a questão. Não, se você verificar, aqui eu não sei, aqui parece que não é questão de concurso, parece que ele criou as questões inéditas aqui, bonitinha pra gente. Mas geralmente em prova de concurso, quando ele traz o número de uma lei, ele diz o que a lei trata. Qual o problema que aquela lei veio resolver. Geralmente a lei, o título da lei é um problema porque ela tem que resolver. Então ele vai perguntar aqui, ó, qual lei brasileira é considerada um marco para os direitos das pessoas com deficiências, abordando temas como acessibilidade, educação inclusiva, inclusão no mercado de trabalho, isso e aquilo outro. A lei de inclusão da pessoa com deficiência. Tá vendo? Eu não preciso saber o número. Aí nota que ali ele botou uma lei sem título nenhum, na letra B, e um estatuto do idoso sem aparecer o número.
E aqui onde que é a resposta correta, ele coloca com nome, sobrenome, número da lei e o que que é. Isso geralmente é um padrão em concurso, então você não precisa se preocupar em ficar decorando o número de lei. Claro, se você tem capacidade para isso, tá? Se você tem capacidade mnemônica para isso, faça. O Supremo Tribunal equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo, aplicando a Lei 7.716 de 1989. Essa decisão foi tomada em qual tipo de julgamento? A gente tem que entender o seguinte: aqui ele já avançou para o direito constitucional com uma força um pouquinho mais braba, né? Mas olha lá, a gente leu lá o texto, a gente leu o texto, ficou bem claro para a gente o texto e aqui a gente consegue responder com base no que a gente acabou de ler. Mas olha só, o mandado de segurança é para garantir direito líquido, direito que você tenha e está sendo cerceado por algum ente público. Se está sendo cerceado por algum ente público, você entra e pede um mandado de segurança para garantir o teu direito. Recurso extraordinário é quando você tem ali alguns recursos já no processo sendo julgado e em algum momento você pediu lá um recurso e mesmo sendo dado ou negado, aí você vai lá e pede um extraordinário, ou seja, ele não está na ordem. O habeas corpus é para você poder manter o seu direito de ir e vir, mesmo até que você tenha ali o seu ato transitado em julgado. Aí tem as regras dos habeas corpus. Mas aqui, o que a gente leu lá no texto é porque é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandato de injunção. Por quê? Presta atenção. Lembra lá que nós, quando estávamos lendo essa parte, o Congresso Nacional se esquivou, se omitiu, deixou de fazer uma lei voltada para LGBTQIA+. Então a gente está vendo aí que tem uma omissão. Então a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, eu deixei de garantir os direitos previstos na Constituição Federal, me omitindo a legislar sobre a equiparação da homofobia e transfobia ao que crime de racismo ocorreu pelo julgamento conjunto da ADO 26 e do MI, que visam suprir a omissão legislativa do Congresso. E lembrando, esse julgamento ele fica válido até que o Congresso Nacional deixe de ser omisso e emita a lei da matéria omitida. Isso em qualquer regra, né? Assim, questões de direito administrativo, eu acho até que não caberia aqui. Quais das seguintes leis garante a proteção integral da criança e do adolescente, estabelecendo seus direitos fundamentais, como o direito à saúde? Bom, como eu falei, em concurso você dificilmente vai pegar as alternativas desse jeito. Aqui, como ele criou ali provavelmente as questões baseada no texto que nós vínhamos lendo, ele subentende que você tem a cabeça aí suficientemente para gravar. Só que a gente sabe que direitos da criança e adolescente é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Para quem já estudou um pouquinho mais, sabe qual é o número de qual, porque isso aí a gente acaba decorando. E pelo ano a gente já sabe que ela é de 1990, só pode ser a letra C.
Isso mesmo, o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA estabelece a proteção integral e prioritária desse grupo. Lembrando que inclui a família e também a comunidade. Avança. Legal, ó. Aqui já começou a abrir muito leque. As questões ficaram com certo grau de dificuldade legal. O conceito de diversidade étnico-racial no Brasil se refere à variedade de origens e características da população. Aí, qual um dos principais grupos que compõem essa diversidade, juntamente com os povos indígenas e europeus? Bom, a gente sabe que aqui a maior parte dos povos que vieram para cá vieram traficados como escravos, eram os africanos. A população brasileira foi formada por uma rica miscigenação de povos indígenas e africanos, trazidos forçadamente, e europeus, sendo os africanos um dos pilares da diversidade étnico-racial do país. Um dos desafios tem mais alguma coisa para frente? Não. Um dos desafios sociopolíticos da inclusão de pessoas idosas é o etarismo, que significa... Bom, etarismo é excesso de idade, então o etarismo é um processo de discriminação baseado na idade. Ele vai trazer aqui, ó, preconceito ou discriminação baseada na idade, falta de acesso à tecnologia por parte dos idosos, não é bem um dos desafios sociopolíticos, a diminuição da capacidade cognitiva na velhice, a dificuldade de locomoção que os idosos enfrentam, a falta de acesso a tecnologias por parte de idosos, estaria quase certa, né? Mas não é falta de acesso, é dificuldade de acesso. Dificuldade de locomoção que idosos enfrentam, alguns idosos não enfrentam. O que acontece mesmo no etarismo é o preconceito ou discriminação baseado na idade. Etarismo é o preconceito e a discriminação contra pessoas em razão da idade, geralmente direcionada aos idosos, resultando em estereotipos e desvalorização. Vamos avançar. Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, é uma legislação importante para o combate da discriminação no Brasil. Qual o principal objetivo dessa lei? Bom, ele já traz aqui o estatuto. Lembra que eu falei que geralmente o título da lei ela traz ali o nome do problema que ela vem resolver, certo? Então, se ele está falando que para mim é o Estatuto da Igualdade Racial, eu não preciso decorar que o número da lei é isso. Ele já falou para mim qual é o título da lei. Então, qual é o principal objetivo? Combater a desigualdade racial, certo? Então, promover a igualdade de oportunidades para a população negra e combater a discriminação étnica, está na letra B. Garantir direitos a pessoas com deficiência, não é o caso. Assegurar a proteção de crianças e adolescentes. Agora que eu vi, ainda tem um botãozinho aqui mostrar a dica. A gente já tem certeza que é a letra B, né? Então vamos ver aqui, se a gente pedisse ele para mostrar a dica, vamos ver o que ele traria para a gente. O nome da lei já indica qual a população e o foco principal de suas ações. Estatuto da Igualdade Racial visa promover a desigualdade de oportunidade para a população negra e combate à discriminação racial e as demais formas de intolerância étnica no Brasil. 9. Um dos grupos vulneráveis na sociedade brasileira são os povos indígenas. Qual é a principal garantia constitucional relacionada aos direitos desses povos? Reconhecimento da propriedade definitiva das terras que ocupam tradicionalmente. Olha lá. Um dos grupos vulneráveis da sociedade brasileira são os povos indígenas. Realmente a gente já acabou de ler que eles enfrentam o grande problema aí da demarcação de terras.
né, reconhecimento de suas propriedades. A criação de escolas bilíngues em todas as aldeias, é que negócio que eu estava falando. Assim, cara, o indígena, eles precisam de tão pouco. É só largar eles quietos no canto dele que eles vão viver. Não precisa nem levar vacina, médico sem fronteira, nada disso. O indígena ele se vira, sempre se virou e ele vive como povo originário. Assim, eles vivem da terra, eles pegam um remédio da terra, a gente acaba até atrapalhando eles, levando internet para eles terem inclusão social. Será que eles querem isso? Será que é isso mesmo? Escola bilíngue? Isenção de imposto sobre produtos artesanais? O direito à previdência social e rural? Claro que não, né? Reconhecimento da propriedade definitiva. Reconhece os povos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, sendo esta uma das garantias fundamentais para sua existência e cultura. A última questãozinha desse bloco. Qual das seguintes opções não representa uma das formas de diversidades mencionadas para abordar a diversidade na sociedade? Então vamos lá. As alternativas. Desculpa, tá, gente? É que eu bato o olho assim, eu já leio tudo. Eu tenho um problema muito sério que às vezes até eu engajo, porque eu leio mais rápido do que eu consigo falar. Então vamos lá. Sempre que tem uma questão que traz um não, exceto, a gente tem que tomar cuidado, porque se ele quer que não apresenta, significa que a maioria das alternativas, aqui no caso 3 alternativas representa e uma só não representa. E às vezes a gente pode estar distraído ali correndo, querendo fazer a prova rápido, e a gente vai pegar e vai cair logo na primeira, ó. Diversidade cultural, opa, calma aí. É mencionado para abordar a diversidade na sociedade. Pô, diversidade cultural. Aí o cara já marca achando que se deu bem, só que ele esqueceu do não. Então a gente tem que se preocupar muito com o não. Então ele quer que não representa uma das formas de diversidade. Ó, diversidade cultural, beleza, representa. Diversidade étnico-racial, beleza, representa. Diversidade de sexo, gênero e sexualidade, representa. Diversidade de altura e peso. Pronto, ferrou, é essa aqui, cara. Embora essas diferenças de altura e peso entre as pessoas, embora existam diferenças de altura e peso entre pessoas, estas características não são comumente classificadas como forma de diversidade. É claro, já pensou se eu tivesse um grupo só de baixinho, um baixinho da Xuxa? No contexto da diversidade e inclusão social, que se concentra os aspectos de identidade e cultura que historicamente têm sido base para a discriminação. Então assim, a gente termina aqui mais uma parte. No próximo a gente vem aí para tentar matar os 5 de uma vezada só.